Olá pessoal, estou aqui de novo dando sequência aí nessa série, né, de comentários sobre as citações que eu tenho postado lá no Instagram, Psicanálise Saber e Citação. Lá é uma página em que eu coloco frases, reflexões, né, pensamentos, que eu vou encontrando nas minhas leituras, é uma forma de eu fazer um certo fichamento também do que eu estou lendo e compartilhar, né, algumas reflexões. Mas não aprofundando muito, né? Eu sempre coloco a referência, faço sempre questão de colocar a referência, mas não necessariamente um comentário, um contexto, né? Então esse espaço aqui estou usando para estender um pouco mais, né, de algumas citações que eu vou escolher lá para comentar um pouco mais, né? Comecei com uma frase, né? Marco assim, né, da cultura racional, vamos dizer assim, ocidental, que é o cogito cartesiano, né? Cartesiano, a frase do Descartes, cogito ergo sum, né? Penso logo sou, eu penso logo existo, né? E fiz um comentário aqui, é uma frase que extrapolou, vamos dizer assim, né, o campo da filosofia, está no senso comum, está no dia a dia, e é uma frase que atravessou vários pensadores, né, que se debruçaram sobre essa frase ou foram impactados por ela de alguma maneira, e entre eles justamente Arthur Rimbaud, que é um poeta francês, que é o autor da frase que eu gostaria de comentar hoje, né? O Rimbaud escreve: eu é um outro. Não diz eu sou um outro, né? Je suis un autre, né? Ele diz je é un autre, né? O je é um outro, né? O eu é o outro, né? Um outro, né? É uma frase assim, que inclusive assim dialoga de forma crítica com a frase do Descartes, né? Penso logo existo, porque o Descartes coloca o centro da existência ali, né? No eu, e o Rimbaud vai escrever essa frase, eu é um outro, em duas cartas, né, em que justamente ele está questionando essa centralidade do eu, essa importância do eu nos seus projetos artísticos, por exemplo, né? Então ele escreve numa carta, todas as duas cartas são em maio de 71, são bem próximas. Ele escreve para um professor, em 71, o Rimbaud muito novo, 16, 17 anos, né? Ele escreve para um professor dele, que é o Jorge Zambá, e também para um amigo, poeta, que é o Paul Demeny, salvo engano, né? Ele escreve essas cartas, né, falando sobre o método de trabalho dele, a poesia dele, né? Inclusive, essas cartas são referidas muitas vezes como as cartas do vidente, né, ou cartas visionárias, justamente porque o Rimbaud propõe ali, né, que a sua forma de escrita, sua poesia, né, e até o fato dele ser poeta não é exatamente o fruto de um cálculo racional, né? Não é uma decisão assim que ele sente como algo pessoal dele, né? E ele compara então a sua escrita, o seu método criativo, né, nessas duas cartas, com o trabalho de um vidente, né? Inclusive como se propondo a ser um vidente, né? Como se fosse assim: olha, o meu trabalho todo, minha formação é para que eu seja um vidente, né? Então essa comparação entre o poeta e o vidente, né? O vidente é aquele que enxerga o que os olhos não veem, né? E aí pensar o olho como uma forma assim, né, de uso do eu, né? O meu eu que está vendo alguma coisa ali, né? A minha racionalidade está vendo alguma coisa. O vidente vê para além, né, daquilo que o método, vamos dizer assim, mais cartesiano está vendo, né? Ele não está se comparando a um cientista, por exemplo, né? Ele está em 1871, né? Isso, ele está ali se colocando como um vidente, né? E aí, nessas duas cartas, ele escreve isso, né, em contextos um pouco diferentes, mais próximos,
né, dizendo eu é um outro, né, dizendo justamente da sensação de não se reconhecer num eu central que organiza, que escolhe, diz eu vou ser poeta, eu vou escrever isso com esse método, com essa racionalidade, né? E muito novo ainda, né? Em 71, mais ou menos quando também ele começa a ter envolvimento com o Paul Verlaine, né? Ele vai ter um enlace amoroso com o Paul Verlaine, muito complicado até, né? Mas ali bem na juventude dele, né, no despontamento dele como poeta, ele já vinha ganhando alguns prêmios, né, e ele escreve para esses dois amigos, né, o Isambard é um professor, dizendo desse método dele, né, o método de, vamos dizer assim, escrever como um vidente, escrever de forma assim, meio intuitiva, né, não tão racionalizada. E nessa mesma carta, na carta do Isambard principalmente, ele diz claramente uma frase que, vamos dizer assim, ataca o Descartes, né? Que ele diz, não deveríamos dizer eu penso, deveríamos dizer pensam-me, e nas duas cartas ele escreve, eu é um outro, né? O que ele está querendo dizer com isso? O que parece, assim, ser essa experiência de um poeta que sente que o eu dele é o outro, né? Olha, primeiro é o seguinte, né, nesse contexto, o que parece que ele está querendo dizer, né, é que aquilo que ele almeja produzir, né, aquilo que ele almeja ser autor, ele sente como externo a ele, né? E a gente pode pensar nos dois sentidos, tanto como o externo paradoxal que seja, né, mas o externo interior, né, das suas... e aí a gente pode até antecipar um pouco as noções freudianas do inconsciente, né? Claro, o Rimbaud escreve isso antes, né, das interpretações dos sonhos do Freud, por exemplo, né? Mas a gente pode pensar algo assim, né? Ou seja, um vidente, né? Ele quer ser um vidente, um poeta vidente, seria o poeta que vê para além dos olhos da razão, né? E aí reconhece que o eu dele, né, o eu poeta, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, algo que foge àquilo que ele se reconhece enquanto ego, enquanto imagem, né? Mas a gente pode pensar também, isso vai ser um uso muito forte que o Lacan vai fazer, né, mais tarde, evidentemente, né, que o eu é um outro no sentido de que essa instância egóica na qual a gente se reconhece, né, ela é forjada pelo outro externo mesmo, né, pela cultura, pela racionalidade. Eu me reconheço nessa imagem egóica, né, nessa unidade, como se tivesse uma unidade mental ali, né, cartesiana, né, eu me reconheço nela, me formo nela, né, mas tem alguma coisa dessa formação que vem do campo do outro. O meu verdadeiro, vamos dizer assim, eu está em outra esfera, né? Está onde eu vou buscar a fonte da minha escrita poética, por exemplo, e no caso do Rimbaud, né? Então, quando ele diz eu é um outro, ele está, primeiro, antes de tudo, ele está descentralizando o eu, né? Algo que vai aparecer, por exemplo, no pensamento freudiano também, né? Dizer, olha, o eu não é senhor na sua própria morada, né? Ele está dizendo, não, o eu, esse eu, ele é formado pelo outro, né? E aí tanto faz se a gente está falando desse eu enquanto uma unidade, enquanto uma imagem egóica que talvez o Rimbaud parece querer evitar, né? Ou desse eu mais profundo, mais desorganizado, mais próximo do inconsciente, né? Que também a gente experimenta ele com um certo estranhamento, né? Quando a gente comete um ato falho, a gente diz, não era isso que eu queria dizer, né? Como se fosse o eu queria dizer outra coisa, né? É um outro, né? Um inconsciente ali, né? Então, a ideia do Rimbaud me parece apontar nessa direção, né? E aí, como eu disse, isso antecipa, o Freud tem essa frase, né, que os poetas, os artistas, né, eles antecedem os psicanalistas, os psicólogos, os investigadores, né, vamos dizer assim, científicos, acadêmicos da alma humana, da psique humana, né, porque os artistas são, de certa maneira, exploradores da
da alma, não pela via da ciência, mas por outra via, vamos dizer assim, talvez até um pouco mais visionária, né, para usar o termo aí do Rimbaud, né? Mas o Freud vai muito nessa direção, né, de pensar assim, olha, realmente isso que a gente chama de eu, essa unidade egóica, ela é pouco para dizer, né, ela é um outro também, né? E ela se relaciona com outras partes do nosso ser que também a gente experimenta como um outro, né? Então essa descentralização do eu está em Freud também, né? E vai ser muito bem aproveitada por Lacan, né? Quando Lacan vai fazer uma distinção, né, entre dois eus, né? Assim, né, dentro da teoria, né, de uma teoria mental, a gente precisaria pensar uma espécie assim de duas formas de tratar o eu, né? Eu acho que, e aí por isso o Lacan, o Freud, pelo menos pelo que eu recordo, não faz nenhuma menção a essa frase do Rimbaud, mas o Lacan sim, né? O Lacan por diversas vezes, por algumas vezes, o Lacan recorre ao poeta, né, para dizer que, olha, o eu é um outro, né? Lembrando que o Lacan, desde os seus primeiros, né, escritos, lá em primeiras publicações, apresentações, lá em 36, né, com o Estágio do Espelho, ele já está preocupado com a constituição do eu, desse eu nesse sentido egóico, né? Nesse sentido imaginário, que é formado ali no espelho, né? O espelho da mãe, o espelho do pai, o espelho das relações, que me devolve uma imagem, que me dá um nome, né? E que constrói um eu que vem dessa relação assim, né? Que dá um sentido para mim, né? Que forma uma unidade, que eu digo, então esse sou eu. Se eu cometo um ato falho, eu digo, não foi eu, não foi essa unidade mental, foi uma outra coisa em mim, né? Foi o outro, o eu é um outro, né? Mas também no sentido do eu é um outro, no sentido de que essa formação egóica, ela é formada num jogo de espelhos, né? Então Lacan, ele vai se servir assim, né? De uma característica assim, da língua, de uma especificidade da língua francesa, né, que é de tanto usar para se referir ao eu, né, tanto usar je quanto moi. Então, o Lacan vai lá na obra do Freud, né, encontra o tempo todo, né, essa divisão, essa descentralização do eu, mas, sobretudo, né, em um texto do Freud, numa conferência do Freud, que é a dissecação da personalidade psíquica, né, o Lacan vai lá e encontra assim, olha, o Freud está falando de duas experiências egóicas diferentes, né, e aí o Lacan vai se servir dessa diferença do je e do moi, no francês, para conceitualizar também duas formas de experiência do eu, assim, né? Então vamos primeiro assim, o que é que o Freud diz na conferência e que o Lacan, né, destaca aí? Freud chama a atenção para algo muito interessante, né? O Freud diz assim, que o eu, isso que a gente chama de eu, muitas vezes ele é tratado como algo externo, né? É como se fosse, eu amo meu eu odeio meu eu, ou seja, meu eu é tomado como objeto, né? Mas meu eu também tem algo que eu me refiro ao meu eu como um sujeito. E aí o Lacan vai usar, na maioria das vezes, né, quando o Lacan está usando ali moi, ele está se referindo a esse eu enquanto objeto, enquanto imaginário, enquanto uma construção social que forma uma unidade que eu me reconheço, né? E quando o Lacan vai usar o je, ele está dizendo um outro eu, que é do sujeito do inconsciente, disso que escapa a essa formação, vamos dizer assim, imaginária do espelho, né? Então lá no texto Freud escreve assim, né? Afinal, o eu é sujeito por excelência? Como pode tornar-se objeto? Ora, não tenha dúvida de que isso é possível. O eu pode tomar a si mesmo por objeto, tratar a si mesmo como os outros objetos, observar-se, criticar-se e fazer sabe-se Deus o que mais consigo mesmo. Nisso, uma parte do eu contrapõe-se ao resto. Portanto, o eu é divisível. Ele se divide durante várias de suas funções, ao menos provisoriamente. Então já está em Freud
essa ideia de que o eu é dividido, que o Lacan vai tomar, né, como sujeito, o sujeito é dividido, né, isso está lá na dissecação da personalidade psíquica, lá no Freud, também é uma citação que eu coloquei lá na página, né, e o Lacan vai se servir exatamente disso, né, e de pensar essas duas formas de eu, né, um eu que diz mais respeito assim de um sujeito do inconsciente, visionário, tal qual o Rimbaud mencionava, que me parece que é isso que ele aponta quando diz, né, que o eu é um outro, ou seja, ele sente esse sujeito do inconsciente, né, como uma alteridade, mas também o eu enquanto Moá, né, que o Lacan vai usar para dizer do eu do inconsciente, sujeito do inconsciente, ele vai usar o G, e para falar do eu enquanto objeto, ele vai usar o Moá, né? O eu Moá, que é esse eu assim, onde eu me reconheço como uma unidade organizada, mais próxima da ideia cartesiana, né? Também é formado pelo outro, porque é um jogo de espelho. É um jogo de imagem, é uma imagem que o outro me devolve. Por isso que o Lacan desenvolve toda essa teoria, né? Lá de 36, depois no texto de 49, né? Do estágio do espelho como função, né? Formadora do eu ali, né? Bom, então é isso, né? Não só para Rimbaud, mas também para a psicanálise, também para grande parte da filosofia, né? Sim, o eu é um outro, né? A gente experimenta o nosso mundo egóico como também uma alteridade. O eu é formado nesse jogo com o outro, né? Tem também aquele poema do Mário de Sá Carneiro que aponta nessa direção, né? Quando ele diz assim: eu não sou eu, nem sou o outro, né? Sou qualquer coisa de intermédio, né? Pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro, né? Alguma coisa que está no meio, que é formada junto com o outro, né? Então, para a psicanálise, sim, né, a gente é construído nesse intermédio, nessa relação, né? Claro que o Rimbaud é ainda mais radical do que o Mário de Sá Carneiro, porque ele diz o eu é o outro, né? Não é só que está no meio, né? O Mário de Sá Carneiro tenta se localizar no meio dessa relação, né? Mas sim, o eu é formado pelo outro, né? E o eu mais profundo nosso, vamos dizer assim, é experimentado também como um outro, né? É o outro da outra cena do inconsciente, por exemplo, né? Bom, então é isso, né? É uma frase muito potente, muito bonita, são duas cartas muito lindas, né? Com poemas, né? Ele escreve e já coloca ali os poemas no meio dessas cartas, né? E fala desse método, né? Dessa vontade de Rimbaud, né? Do adolescente Rimbaud, do jovem Rimbaud, né? De se fazer um vidente, né? E a sua escrita, de certa maneira, é de fato visionária. Então é isso. Depois retorno com mais comentários sobre citações aí lá da página Psicanálise Saber e Citação. Um beijo, abraço, gente.